São verdadeiramente más notícias para a União Europeia as crises alemã e francesa, não só pelo que elas significam no contexto político europeu, mas também pelo crítico que este eixo estratégico franco-alemão representa na coesão europeia. Mas ainda porque o que também está em crise são os modelos de há muito referência e propósito dos outros membros da União Europeia e dela própria, o modelo industrial alemão e o modelo social francês. Quando mais de 40% da economia europeia vive sob uma chuva de incertezas políticas, há certamente motivo para estar preocupado. Curiosamente, os investidores julgam que não, continuando a investir em ativos de riscos, a manter níveis de desemprego insignificantes e ignorando os próximos passos do combate político. Enquanto os credores, ao contrário, julgam que sim, exigem taxas de juros mais exigentes e preocupam-se com aquilo que são as despesas do Estado. Talvez a maior incerteza seja qual dos dois tem razão. O melhor era nem sequer verificarmos isso e termos a solução da crise política, quer em França, quer na Alemanha, nos próximos tempos. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. As crises políticas na Alemanha e em França e as suas consequências são o tema deste episódio. Na maior economia da zona euro, o governo de coligação entrou em colapso numa altura em que a crise industrial crescente, nomeadamente no setor automóvel, vai tirar a Alemanha pelo segundo ano seguido para a recessão. Também França mergulhou numa nova crise política que tem como pano de fundo o agravamento do déficit da dívida do país. Gonçalo Moura Martins pergunta-lhe com que preocupação está a acompanhar estas crises nas duas maiores economias da zona euro. Com relativa preocupação, e acho que não é motivo para que nos passe ao lado. Vamos ver. O que está a acontecer hoje na Alemanha e na França é uma realidade transversal a toda a Europa. O que hoje estamos a assistir é uma atomização de partidos políticos, é uma fragmentação daquilo que eram os antigos partidos de poder e partidos ditos incumbentes. Há um fim dos polos e da alternância de poder, o que implica cada vez mais a criação de partidos extremistas, e isso implica sempre a condução de governos fracos, dependentes de coligações e apoios oportunísticos e oportunistas. Isso impede, o que está a impedir na maior parte dos países europeus, a execução de reformas que tanto a Europa necessita. Mas neste caso mais particular estamos a falar das duas maiores economias da Europa e estamos a falar do eixo fundador da União Europeia. É preciso ir às suas raízes históricas para perceber que um dos grandes motivos da criação da União Europeia, na altura não era ainda com a amplitude e a dimensão que hoje é, foi criar uma plataforma de reconciliação franco-alemã, que já tinha ficado muito prejudicada a relação franco-alemã desde a Primeira Guerra Mundial, ainda mais da Segunda Guerra Mundial. Essa união e essa reconciliação franco-alemã foi o motor de desenvolvimento da própria União Europeia. Mas há uma coisa que me preocupa ainda mais, que está subjacente a esta crise política, que é a crise de dois modelos fundamentais e referenciais, eu até diria quase fundacionais, na Europa, que é a crise do modelo industrial alemão e a crise do modelo social francês. Ou seja, todos os outros países tinham quase como propósito replicar ou tentar replicar o modelo industrial alemão, ao mesmo tempo que tentassem replicar ou que gostariam de tentar replicar o modelo social francês. E o que nós hoje assistimos é uma profunda crise dos dois. Isto pode mudar a Europa? Pode torná-la quase órfã de referências. Isso já vem algo indicado e referenciado no famoso estudo do Draghi, porque quando nós temos uma economia alemã, e nós vamos ter tempo de desenvolver isso em mais detalhe, em que a indústria automóvel está em colapso. A estatística mostra que em 2024 já 72% das vendas automóveis no mundo já são chinesas. Portanto, o que era a grande indústria da Alemanha está como nós sabemos que está. A metalomecânica pesada, que também era um dos referenciais da indústria alemã, está numa crise profunda. Veja-se
que, enfim, esta semana ia haver uma reunião com o chanceler e os patrões da indústria metalomecânica para saber se o Estado alemão iria em socorro da ThyssenKrupp ou não, que está em estado muito débil há muitos anos, mas agora está num estado muito complicado. A própria indústria química pesada, que é um referencial da indústria alemã, também está a viver momentos muito complicados. E, portanto, o modelo industrial alemão está em choque. O chamado milagre alemão. Está em choque. E, por sua vez, o modelo social francês, que sempre foi um referencial para a Europa do ponto de vista do Estado Social, também está em crise. E se repararem, o trigger para a queda do Barnier, do primeiro-ministro Barnier, e a incapacidade de fazer aprovar o orçamento foi a indisponibilidade do governo de recuar no aumento da idade de reforma, ou seja, a idade de reforma foi aumentada para 62 e 64, consoante as circunstâncias, e uma das exigências absolutamente inultrapassáveis dos dois partidos extremistas era a revogação dessa medida, que não foi possível, não é possível, não é sustentável. Até pelo déficit e as brutal, contas... brutal, e também já lá vamos. Portanto, e na nutshell, para resumir nesta minha primeira intervenção, eu gostava de dizer que não só estou muito preocupado com as crises políticas, pelo que elas significam de uma incapacidade da Europa de criar governos estáveis, reformistas e com maiorias sólidas como eram no passado, governos com algum tempo de duração que foram muito reformistas, e nós lembramos de alguns, Helmut Kohl na Alemanha, Margaret Thatcher no UK, e o Aznar em Espanha, enfim, por um lado, mas pelo que ela significa do que lhe está subjacente, que é a crise de dois modelos fundamentais, o modelo industrial alemão e o modelo social francês. E António Ramalho, os dois países estão mergulhados em crises políticas, ainda que em situações diferentes, mas qual é que pode ser, em sua opinião, a maior pedra no sapato para que a zona euro consiga registar maiores níveis de crescimento no próximo ano e nos seguintes? Pois, eu juntava, antes de mais, a preocupação é inegável. Estas duas economias juntas representam 40,81% do PIB europeu. Portanto, qualquer que seja, digamos assim, a nossa reflexão mais ou menos positiva ou mais ou menos pessimista sobre as duas economias, a verdade é que elas vão ter um efeito significativo e direto e imediato na economia europeia. Se juntarmos a isso aquilo que o Gonçalo disse sobre a importância fundacional deste eixo na criação da Europa, é como de alguma maneira os alicerces tivessem sido corroídos do ponto de vista, digamos assim, da estrutura original que criou a União Europeia. O terceiro aspecto é que, curiosamente, nós já tínhamos a saída de Inglaterra, que representava, digamos assim, o projeto de uma economia centrada num modelo financista. Agora temos o colapso deste modelo social francês e o aparente colapso do modelo industrial alemão, deixando um bocadinho a aparência de que só os modelos de inovação tecnológica excessiva é que têm resposta no mundo moderno. E eu, que já sou um bocadinho conservador, ou tenho já o direito de ser um bocadinho conservador, assusta-me sempre que as questões muito imediatas sejam, digamos, os drives daquilo que são as respostas internacionais ou as respostas da sociedade. Vamos por partes. Existe um problema económico que é substancialmente diferente nos dois países. Enquanto que temos os dois países com trajetórias negativas, é verdade que o é, a verdade é que ainda temos a França com algum crescimento, ainda que ténue, na ordem de 1%, 1,1%, e temos a Alemanha numa recessão e com uma descida, digamos, no último trimestre de 0,3%. Se juntarmos, digamos, a composição destes dois efeitos, nós temos cerca de 0,3% de efeito ponderado das duas economias sobre a economia europeia, o que reduz quaisquer capacidades específicas de podermos ter, digamos assim, um crescimento significativo da economia europeia. Ainda assim, a situação dos dois países é substancialmente diferente. Porquê? Porque os pontos de partida da sustentabilidade das suas finanças públicas é totalmente distinta. Enquanto temos a Alemanha ainda com uma posição líquida sobre o exterior,
ela tem aliás uma posição líquida na casa dos 380 bi, a posição líquida da França neste momento sob a exterior é a mais deficitária de todas as economias europeias, deve mais de 1000 bis, o que é 1 trilhão, digamos assim, de posição líquida negativa. E, portanto, enquanto num caso isto se reflete sobretudo nas capacidades de crescimento da economia, de que a Alemanha parece ser o maior obstáculo, do outro lado prende-se muito mais com a sustentabilidade das finanças da Europa, de que a França neste momento é um dos principais criadores do problema. E por isso, esta dupla situação de termos repentinamente crises políticas simultâneas nos dois países, do ponto de vista económico, cria um enorme desafio que é, primeiro, uma reflexão sobre se as economias que levaram até ao extremo os seus modelos económicos não acabam por perder com esse excesso de envolvimento num determinado sentido. O exemplo do excesso social de França, estávamos aqui a falar da idade da reforma, parece verdadeiramente absurdo a idade da reforma francesa, que é muito mais baixa do que a média europeia, é muito mais baixa. Repare, nós em Portugal hoje em dia estamos a discutir aquilo que é, digamos, a sustentabilidade da nossa segurança social com a passagem da reforma para os 67 anos e qualquer coisa, e estamos a ter uma discussão em França se a segurança social pode estar nos 62 e 64, quer dizer, tudo isto parece verdadeiramente absurdo. Agora, também parece absurdo a solução, digamos assim, excessivamente industrialista que a Alemanha manteve, sobretudo porque ela significou, do ponto de vista daquilo que são os providers, daquilo que são os fornecedores das condições dessa industrialização, opções do ponto de vista energético e do ponto de vista das dependências que representavam a infraestrutura base, extraordinariamente débeis. Por um lado, a debilidade do aliciamento energético, mas até a debilidade, por exemplo, do seu sistema financeiro no suporte a esta própria estrutura industrial. Isto para dizer o seguinte: temos de facto um problema que merece uma longa reflexão do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico, também do ponto de vista político. Aliás, eu gostaria depois ainda de falar sobre isso, porque acho que há aqui uma matemática, digamos, dos sistemas democráticos que também foi posta em causa por estas duas crises, ainda que tenhamos uma situação que, do ponto de vista dos riscos, é substancialmente diferente na Alemanha daquilo que é na França. Mas vê riscos políticos, económicos, financeiros, sociais, no fundo, de contaminação destas duas situações? Eu vejo sobretudo falta do modelo de saída. Isto é verdadeiramente complexo que estejamos a discutir esta situação desta crise política sem ter um elemento de saída que perspective um instrumento de certeza. E curiosamente isso reflete-se na forma como os mercados avaliam estas crises. Porque os mercados, ao avaliar estas crises, têm uma avaliação verdadeiramente estonteante. Eu deixo-me dizer que eu acho que, aliás, é o aspecto de incerteza mais interessante. Mas já descontaram ou... Não, é que, se olhar bem, os mercados analisaram estas crises com alguma preocupação por parte dos credores. O exemplo disso é que, por exemplo, a França já paga neste momento uma yield pelas taxas de juros a 10 anos, que é a taxa que no fundo reflete aquilo que é o risco do país, de 2,95, isto para comparar com Portugal, é para ter a ideia, Portugal paga 2,65, portanto são 30 basis points acima disto, mas, por exemplo, do ponto de vista daquilo que foi a evolução da sua Bolsa de Valores, a verdade é que a Bolsa de Valores subiu no mês de outubro 4,8%, isto é, parece que os investidores vivem alegremente aliados daquilo que é a crise política, e eu até fui ver, digamos, a evolução do mês, mas no trimestre também é positiva. Mas, curiosamente, os credores não o fazem. E isto cria aqui uma aparente estranheza, que é como é que os mercados, pela primeira vez, parecem aliar-se da situação política ou não dar o reflexo que a situação política merecia do ponto de vista das preocupações. Para lhe dizer de alguma maneira, nós os dois parecemos mais preocupados pela situação do que os mercados estão em relação a estes dois países. E com uma nota, o DAX valorizou no ano, está a valorizar em 2024 21%. Exatamente. O S&P americano está a 27%. Veja só como é que a Bolsa de Frankfurt está a valorizar. Eu até fui muito simpático porque fui no DAX,
uma coisa muito, muito curiosa. E agora, olhando um bocado nos casos concretos, Gonçalo Moura Martins, no caso da Alemanha, o país terá que se reinventar economicamente, é isso? E em que direção? Não sei, sabe, o António já falou aqui uns elementos muito importantes e são notas muito curiosas, mas o que é estranho de analisar é que a informação económica, a macroeconómica, dá-nos indicadores, alguns deles completamente contrários a uma crise. Por exemplo, a Alemanha está profundamente em pleno emprego, tem uma taxa de desemprego de 3,4%, quando a média europeia é de 5,7%. A França está com 7,5%. Ou seja, quando nós dizemos que as empresas alemãs estão em crise e de facto a indústria automóvel está em crise, etc., o que é facto é que desemprego não existe, há absolutamente 3,4%, tecnicamente é pleno emprego. Portanto, é um indicador curioso. Está com inflação acima da zona euro, está com 2,4%, portanto quer dizer que normalmente a economia está aquecida. Portanto, são todos indicadores contrários àquilo que parece ser uma inevitabilidade, que é uma crise nas grandes indústrias referenciais do mercado. Agora, o problema, e o António já referiu isso e bem, é que não parece ser evidente, independentemente da geometria política. A CDU vai ganhar as eleições, aparentemente, não vai conseguir governar sozinha, se calhar vai ter que pôr o SPD outra vez dentro como a Merkel fez várias vezes ao longo dos seus 16 anos de poder, mas a referência é do ponto de vista económico, qual é a saída? Ou seja, como é que a Alemanha vai resolver esta equação da indústria automóvel, quer dizer, que é o maior drama neste momento que ela tem, e das outras grandes indústrias? Porque a Alemanha já não pode contar mais com a energia barata como contava, isso não é? Acabou. Tem a concorrência forte da China acabou. neste momento. Isso acabou. E vai ter o Donald Trump e a aplicação de tarifas. E depois há uns epifenómenos que são difíceis de explicar. Por exemplo, nós vimos todos ontem das notícias o pico do custo de energia que está a ter outra vez no norte da Europa. Porquê? Porque não há vento, não há água, portanto as soluções não há o gás russo. As renováveis são uma coisa muito bonita, mas precisam ter sistemas redundantes, porque não há garantia absoluta que haja sol e que haja chuva e vento para garantir essa geração. Portanto, eles estão outra vez muito baseados no gás natural, que está a um preço. Não é o russo, está a um preço enorme, estavam a falar em 1.000 euros megawatt hora, ou vinha ontem nas notícias. Portanto, há aqui uns epifenómenos ainda complicados, mas eu dizia que o que é difícil neste momento de conceber é como é que a Alemanha vai conseguir criar um modelo flexível industrial rapidamente baseado na transição energética e na inovação, que é fundamental que o faça muito rapidamente. Depois há uma questão que está também a afundar a indústria automóvel, isto é uma lição para a Europa, que é que as transições não se fazem por decreto, ou seja, basear transições e mudanças de paradigma, porque a gente tem que todos ter um carro elétrico até 2030 ou até 2035 e todos eles têm que, e é proibida, não funciona, porque enquanto não houver condições para garantir a utilização e os preços adequados para que as pessoas possam renovar o seu parque automóvel em consonância, não vai acontecer, e isso é o que a gente está a sentir neste momento. Ou seja, foi uma indústria que se preparou para uma realidade que não está a acontecer, ou pelo menos não está a acontecer de todo na dimensão que devia estar a acontecer. E António Ramalho, como é que vê esta situação da Alemanha? Isto é, Donald Trump tomará posse em janeiro, já prometeu a aplicação de tarifas, isto pode ainda piorar mais a situação da Alemanha e que esta recessão se prolongue por mais tempo? Isso não sei se não é um tema de um outro podcast, porque de facto é muito interessante. Deixa-me tentar fazer um paralelo, até porque o Gonçalo fez um bocadinho isso, fazer um paralelo entre os dois países para percebermos um bocadinho com base nestes agregados que o Gonçalo falou. Nós temos uma inflação francesa a 2,3, temos uma inflação alemã a 2,4. Temos um desemprego de 7,4 na França, temos um desemprego de 3,4, que é mais do que pleno emprego, chamemos assim, na Alemanha. Depois temos uma dívida pública em França, que já é de 112,3%, e na Alemanha de 62,7%. Portanto, no fundo, ao nível da dívida pública, temos aqui a grande diferença entre os dois países. Mas depois, se olharmos bem outros dados que são importantes, que é a despesa pública sobre GDP é em França de 58,34%, enquanto a despesa pública na Alemanha ainda é inferior a 50%. É quase 50%, mas inferior a 50%.
E a percentagem de dívida que as pessoas têm, que as famílias têm, porque é particularmente importante saber se as famílias mantêm ou não mantêm aquilo que tem sido o drive de crescimento económico, que tem sido o consumo interno em toda a Europa, nós vemos que já temos 62,63% de endividamento sobre o GDP das famílias, enquanto em França, enquanto na Alemanha ainda temos só 51,32%. Portanto, a base sustentável da Alemanha é substancialmente melhor que a base sustentável de França. E isso também se vê nos custos que se pagam pelos juros da dívida, porque a dívida, que é a dúvida que os credores podem ter ou não ao exigir do ponto de vista da dívida assumida, enquanto na Alemanha só representam 0,68% do GDP, já representam 1,85% em França. Não é uma situação dramática, por isso é que a França tem aguentado ainda assim dentro destes padrões, porque se nós formos ver para a Itália, por exemplo, já paga 4,36% do GDP, do produto, apenas em juros, isto é, já há uma parte da sua riqueza que já é atribuída apenas aos credores, porque encontram um maior risco. E o maior risco que está a suportar, porque nós estávamos a falar dos 295, os 29,5, os 295 basis points, que representam os 30 basis points sobre a dívida portuguesa, mas os nossos amigos italianos, a dívida pública italiana, estava no mesmo período a pagar 334 basis points, portanto paga substancialmente mais, enfim, eu não vou dizer que não são 100 basis points, mas 80 basis points mais que Portugal, que é já um valor, digamos assim, diferencial da sua credibilidade enquanto Estado. E, portanto, estas duplas realidades levam, digamos assim, a ter alguma dúvida que é, o que é que aparentemente estamos num equilíbrio que eu diria que se politicamente fosse resolvido, nós não sabemos a solução, mas acreditamos que os próprios países possam, digamos assim, descobrir a sua. O grande problema é que de facto vai haver alterações substanciais. Não sabemos quantas, porque Trump é um bocadinho, digamos assim, imprevisível nas medidas. Mas sabemos que o efeito da taxação para efeitos de protecionismo tem um efeito imediato. Nós não sabemos totalmente os efeitos imediatos, mas sabemos um efeito imediato que é a subida de preços. Isto é, quase todas as taxas têm como reflexo imediato a subida de preços. É verdade que a subida de preços vai refletir antes de mais no consumidor americano. E refletindo-se. E na escolha que fará, não é? Pois, e o consumidor americano, curiosamente, penalizou muito a inflação como elemento, digamos, de decisão eleitoral. E, portanto, põe-se um bocadinho de dúvidas como é que vai ser possível, digamos assim, os americanos criarem, digamos, um processo de taxação. A despeito da economia americana ser uma economia muito fechada e, portanto, ter muito menos, digamos assim, a ser influenciada pela percentagem das importações do que outras economias, mas ainda assim, a verdade é que vai haver alguma subida de preços e isso é totalmente contraditório com o movimento de suporte político, digamos assim, ou de suporte argumentativo que Donald Trump teve para ganhar as eleições. E, portanto, podemos admitir que essa imprevisibilidade vai acabar por ser um bocadinho mais aliviada do que aquilo que se espera. Mas, ainda assim, este efeito e um efeito de reação que quase que vai ser inevitável por parte dos países europeus e por parte da própria China, vai trazer, digamos assim, um enorme risco de dupla inflação. Isto é, de um segundo refluxo, digamos assim, inflacionista. Já não terá as características do refluxo anterior, mas pelo contrário já também não vai ter um dos suportes maiores que o influxo de inflação teve na primeira vaga, que foi o facto de não se refletir imediatamente nos salários. Porque a verdade é que os salários, digamos assim, absorveram uma boa parte daquilo que foi o choque inflacionista proveniente, digamos, da subida das matérias-primas e que trouxe da subida de taxas de juros e a alteração também do padrão de rendibilidade dos próprios setores. Ora, isso que foi absorvido na primeira fase, absorvido pela não subida dos salários. Ora, nós sabemos que isso não acontece, porque mais tarde ou mais cedo os salários sobem e neste momento os salários são os principais responsáveis pela preservação da inflação acima dos 2% e daí menos mal. Cristina Lagarde, menos mal, porque está a ser distribuído agora de uma forma bastante mais justa do que a inflação foi distribuída na fase inicial. Economicamente menos eficiente, vamos ser claros, mas socialmente muito mais justa. E, portanto, o problema que se coloca neste momento de uma forma muito clara é que não só não há uma visibilidade de como é que se sai deste processo, mas podemos ainda acreditar que o sistema democrático terá as virtudes próprias de encontrar essa solução, e ainda não falámos sobre os riscos, as avaliações políticas que eu faço destas duas crises, mas sobretudo
pode acontecer que mesmo as soluções que possam estar a ser pensadas sejam fortemente prejudicadas por soluções externas que estão a surgir. Isso, aliás, aplica-se a Portugal, porque quando olhamos para a economia portuguesa, nós neste momento parece não termos nenhuma grande crise à nossa frente, mas todos os nossos riscos parecem vir de elementos externos. E deixa-me dizer, não há pior para quem gera um país, para quem gera uma empresa, que todos os riscos estejam todos concentrados no exterior, estejam todos concentrados fora do nosso sistema de controle. E neste momento é o que se passa. E em concreto, Gonçalo, como é que Portugal deve seguir estas duas crises e que consequências é que pode esperar? Quer dizer, o governo já tem dito, já disse que mostrou-se confiante que haverá que a zona euro escapará a este contágio desta instabilidade. Não poderiam dizer outra coisa. Ninguém pode dizer outra coisa. O que é que podemos esperar? Além da perturbação que vai criar na governance europeia e na busca de consensos europeus e na necessidade, porque estes países, em vez de estarem concentrados ou terem algum tempo mais disponível para se concentrarem em temas europeus, estão completamente absorvidos por temas internos, domésticos. Isso logo à partida é um mau princípio. E depois nós temos que perceber que, em setembro, Portugal atingiu 100 mil milhões de exportações, o que é um valor significativo. Setembro em acumulado deste ano, 24. E estes mercados são exatamente o segundo e o terceiro. 25% a Espanha, 12% a França e a Alemanha 11%. Mas a França já desceu 4% relativamente relativamente ao período homólogo. Portanto, aí mas a Alemanha subiu. A Alemanha subiu, certo. Mas o que é curioso é que há sempre uma dependência numa economia como a nossa do que acontece nestas economias. Isso seguramente. E depois torna-se, eu acho que o maior risco é o contágio da zona euro. Não é? O maior risco que está a acontecer é esse. Nós temos a dívida que o António já explicou, quer dizer, a dívida francesa é preocupante, porque está a crescer de uma maneira muito significativa. O déficit este ano ninguém sabe se acaba nos 6 ou nos 8, é uma coisa, 2% do PIB francês é gigantesco, e neste momento essa dúvida é muito significativa. Já o ano passado acabou em 5,3, portanto, quer dizer, são déficits inaceitáveis do ponto de vista da sua sustentabilidade. E depois há uma limitação muito curiosa. Não é curiosa que a Merkel introduziu na Constituição, quando foi a crise das dívidas soberanas em 2011, que foi a chamada Lei Travão, em que a dívida externa alemã não pode subir mais de 0,35% do PIB em termos anuais. O que significa que o governo tem pouquíssima capacidade de manobra de dinamizar a economia através do gasto público, que é uma coisa que hoje se discute muito na Alemanha, porque, aliás, já se tentou, houve aquelas bolsas que eles criaram de dívida colateral ao orçamento, off-balance sheet, e que o Tribunal Constitucional já disse que era inconstitucional, e portanto eles ainda têm esse problema para resolver, e estamos a falar de 100 bi nessa questão, mas quando eles dizem que o gasto com a defesa vai aumentar, é uma decisão alemã que é crítica de fazer, que ela já vai absorver algum crescimento de dívida. A capacidade do Estado alemão hoje ter, ou do governo alemão ter, para dinamizar a economia, espaço de manobra é praticamente zero com esta limitação da Lei Travão. Agora estão a dizer que se poderia atenuar o seu efeito dando-lhe uns anos de exceção, porque a própria lei foi criada, por exemplo, quando foi do Covid, criou-se uma exceção que ela podia subir mais, etc. Então essa discussão está a sair. Mas, quer dizer, enquanto que a França não é solução para todos os problemas, não é? Mas enquanto a França não tem qualquer espaço para aumentar o encargo público para dinamizar a economia, a Alemanha teria sem esta questão relativa. Portanto, eu vejo com grande dificuldade, aliás, o próprio orçamento do Barnier era para diminuir o déficit para 4%, e para 4% tinha que aumentar impostos, fazer um corte de custos brutal, e mesmo assim só chegava aos 4% de déficit, que é uma coisa ainda acima dos critérios 6, não é? De Maastricht. Sim. Não, eu acho que não, é possível que feche acima dos 6 este ano. António Ramalho, e estes números até que partilhou connosco do que se passa em França, isso ressuscitou-lhe o fantasma da crise da dívida soberana?
Não, eu por acaso... Ou não tem nada a ver? Eu por acaso não acho que estejamos numa situação próxima daquela que tivemos em 2008, 2007. Existem, e 2011 posteriormente, existem neste momento mecanismos estruturais do ponto de vista da organização dos Estados e sistemas financeiros bastante mais poderosos ao nível da Europa como um todo. E a Europa como um todo mantém um grande equilíbrio do ponto de vista da sua estrutura de financiamento. A posição líquida, há bocadinho falámos da posição líquida ser favorável na Alemanha, a posição líquida financeira, a posição líquida da Europa ainda é mais favorável. É muitíssimo favorável. Estamos a falar à volta de 1 trilhão em números americanos. Portanto, o que significa basicamente é que não existem, digamos assim, condições substantivas para um país como a França, em termos de dimensão, perder toda a sua credibilidade do ponto de vista estrutural externo. Além disso, a França tem várias características positivas para aguentar isto. Tem um belíssimo sistema financeiro, aliás, muito mais sofisticado que o próprio sistema alemão, e, portanto, nesse sentido, até tem, digamos assim, uma estrutura intermédia da sociedade com grande capacidade para preservar isto. O problema da França é que a França não pode introduzir um modelo industrial à Alemanha, e a Alemanha também não pode introduzir um sistema social à França. Portanto, quer dizer, o problema é que não podem trocar de posições e, portanto, a sua situação é mais complexa. Eu julgo que a leitura que estamos a fazer e que os credores estão a fazer da França, aliás, é muito particular. Porque os credores em França estão a determinar uma yield curve, isto é, a yield ao longo do tempo, a exigência de rendimento ao longo do tempo, diferente de toda a Europa. Estão neste momento a dizer que a 1 ano exigem 2,35, a 5 anos 2,50 e a 10 anos 2,95. Isto é, querem uma yield crescente, o que significa que acham que o problema vai demorar muito tempo a ser resolvido. Porquê? Porque quando olhamos, por exemplo, para a Alemanha, a 1 ano é 2,25, depois a 5 anos é 2,01, portanto é mais baixo, e é 2,20 a 10 anos. E o mesmo se aplica, por exemplo, a Portugal, isto é, o longo prazo já se considera taxas de juros mais baixas do que aquelas que são hoje, porque é a redução da inflação, digamos assim, que determina isso. Em França acha-se que a redução da inflação não vai ser suficiente para acalmar o mercado nos próximos 5 anos. Portanto, a única coisa que nós precisamos saber é que os mercados, a forma como olham, é que este problema demora a ser resolvido. Deixe-me ainda dizer uma coisa que eu ainda não disse. Eu ia-lhe falar da parte política. Da parte política, exatamente. Quer dizer, teremos eleições na Alemanha em fevereiro, em França só para meados do ano é que pode haver eleições. O que é que espera destas... O Gonçalo já abriu, digamos, a caixa de Pandora quando disse que os sistemas estão, digamos assim, a trazer, digamos, realidades para cima da mesa suficientemente granulares, dispersas e com radicalismos à direita e à esquerda que deixaram de funcionar. Mas o mais grave é que, curiosamente, estamos a falar nos 2 sistemas europeus que acharam que a matemática eleitoral mais facilmente poderia resolver esse problema. Porque os 2 sistemas, um por incentivos positivos, outros por incentivos negativos, procuraram anular o efeito da granularidade. O sistema francês é um sistema, enfim, para as pessoas perceberem, um sistema à segunda volta, como se fosse o Presidente da República para cada deputado, o Presidente da República português para cada deputado. As eleições, à primeira volta toda a gente pode ir, se ninguém tiver maioria não é eleito, à segunda volta, enfim, não vão só os 2, porque no caso de França podem ir mais pessoas, mas aquele que tiver mais votos é eleito. Portanto, é um sistema que propicia acordos entre as partes para a segunda volta e, portanto, isso tornaria os partidos passíveis de serem mais cordatos, mais equilibrados. Ou então é o contrário. Não, o que aconteceu é que ninguém esperava que o modelo pudesse de alguma maneira inclinar tanto para um lado que acabasse por ter no centro uma espécie de charneira não desejada. Isto é, quem ganha deputados no centro acaba por ser aquele que não é o odiado pelo outro lado. O que significa basicamente que cria 3 polos e estes 3 polos têm imensa dificuldade de se relacionar. E, portanto, um sistema que tinha todos os incentivos para matematicamente funcionar como um sistema positivo não funciona com os radicalismos à esquerda e à direita. O exemplo disso é que nas últimas eleições, quando se foi para a votação do Presidente da República, tínhamos 2 Presidentes da República inclinados à direita. Obviamente que o do centro ganha porque recebe todos os votos indesejados da esquerda, que no fundo sente que aquele é o mal menor. E, portanto, o sistema político tinha um incentivo positivo e transformou-se num sistema de mal menor. Mas do outro lado, na Alemanha, se pensarmos bem, era o único país que tinha uma introdução sistémica no sentido que pequenos partidos com menos de 5% não tinham acesso ao Parlamento. Exatamente, pelo ponto de vista negativo, impedir a granularidade. E neste momento volta a ter não sei quantos pequenos partidos, enfim, não são muitos, mas de todas as maneiras, que tornam muito difícil a criação de maiorias. Portanto, o que nós estamos a ter é que
uma prova da falência de sistemas matemáticos para resolver problemas de vontade das pessoas e uma dificuldade tremenda de encontrar soluções no quadro político em que a discussão seja suficientemente aberta, ampla e tolerável durante a discussão básica das ideias, que permita de alguma maneira que se façam consensos imediatos depois disso. Eu acredito que este problema não é tão grave na Alemanha. Estou convencido que a Alemanha provou várias vezes a sua capacidade de consensualizar, mesmo com partidos como a AfD, com o FDP numa posição um bocadinho mais radicalizada de liberalismo, enfim, partidos que já passam os 5% e que conseguem sobreviver, mas em França o sistema torna-se extraordinariamente mais difícil, porque aquilo que foi um sistema criado para ter 2 blocos passou a ser um sistema criado para ter 3 blocos, em que a base de sustentação são os que ninguém gosta, e por isso é que Macron neste momento, que é o líder do meio, não consegue fazer passar o seu maior trunfo, que era o Barnier, que era um conciliador natural e um negociador natural, que teve uma dificuldade enorme de negociar por estar exatamente no meio. Mas o que é assustador hoje na Europa é que o voto passou a ser só de protesto, deixou de ser ideológico. Exatamente. E, quer dizer, a Europa, que era, enfim, o campo da liberdade, os países da liberdade, os países que viviam a ideologia, que criaram as ideologias, que criaram ciência política, etc., deixou de ser. Hoje em dia ninguém vota por ideologia, toda a gente vota por protesto ou contra alguém, nunca é a favor de ninguém. É uma coisa dramática. E que expectativa é que tem para estes momentos eleitorais nos 2 países? Estou totalmente de acordo com o António. Acho que vai correr muito melhor na Alemanha, e na Alemanha já se está a perspectivar a CDU que vai ter que se coligar ou não, dependendo dos liberais, com os próprios sociais-democratas. O papel da extrema-direita. Eu acho que ela vai ficar contida, ou seja, vai ter uma expressão muito grande, claramente, mas vai ser possível criar uma solução ao centro. A Alemanha, eu estou muito mais esperançado na Alemanha do que na França. Na França vai ser. E estamos a falar de 11 partidos, porque outros partidos depois dispersos, que se vão juntando na segunda volta, mas depois criam, digamos assim, uma dificuldade de conjugação muito maior. Mas esta coisa do vencedor leva tudo, ou seja, este sistema de circunscrição à francesa, em que é eleito só um que tem melhor voto e que na segunda volta fazem uma série de coisas. Aquele não pode ser votado, portanto eu não gostava daquele, mas eu voto em ti. É o que deu no mas conseguisse estabilidade política em França. Não, ele agora em breve vai divulgar um segundo primeiro-ministro de iniciativa presidencial, que vai ter as mesmas dificuldades que o Barnier, portanto vai ter que governar com um orçamento de decreto, contra tudo e contra todos, vai ter uma oposição parlamentar constante. E há um problema grave em França, que é um pormenor que pode ser um por maior, é que a senhora Le Pen tem um problema grave judicial em que pode ser decretada como uma medida colateral da sua condenação, sua inelegibilidade por 5 anos. E isso atrapalha completamente o seu sonho de ser candidata presidencial em 2027. E, portanto, ela vai tentar derrubar o governo e antecipar, por isso é que ela está com esta pressão enorme para que o Macron se demita ou crie condições para ele ser demitido, para não chegar a esse ponto. Esse é um tema, é um dado maior na equação da estabilidade em França. E esta partida de xadrez acaba, como sempre, empatada, e vamos às sugestões. Gonçalo Moura Martins quer sugerir uma peça de teatro. Sim, uma peça de teatro que tem um simbolismo enorme, porque é referente ao 5º centenário do nascimento de Camões, enfim, que se celebra este ano. Passou um bocado incógnito, eu diria. Acho que foi enfim, as celebrações não tiveram nenhum significado. Camões nasceu em 1524, morreu em 1580, enfim, e a peça chama-se Amor é um fogo e arte sem se ver, feita encenada e produzida e interpretada pela companhia A Barraca. Foi inaugurada na Festa do Avante em setembro, e agora já esteve no CCB, agora está ali no Teatro Mãe da Barraca, que é no Largo de Santos, e depois vai para Cascais, enfim, vai... Os autores da peça são a Maria do Céu Guerra, enfim, que é uma atriz super consagrada, mais de 90 anos, tem um pequeno papel na peça também, interpreta no final, e o Hélder Mateus da Costa, com música original do maestro Vitorino de Almeida. É muito curioso porque pretende ser uma biografia de Camões,
que vai buscar textos aos Lusíadas e a outras obras de Camões, a poetas contemporâneos do próprio Camões, nomeadamente Gil Vicente, que é um bocadinho mais velho que ele, mas enfim é contemporâneo, e outros, e depois vai também buscar textos de grandes autores portugueses, como o Jorge de Sena, como o Zeca Afonso, como o Eugênio de Andrade, como a Sofia de Melo Braga, sobre o próprio Camões. Só que a peça, apesar de ser longa, que é uma coisa curiosa, é que nem se percebe, porque ela é tão dinâmica do ponto de vista cênico, que é muito interessante. E até tem um humor cáustico muito engraçado. É a minha recomendação. E António Ramalho quer recomendar uma visita a uma vila portuguesa. É verdade, estamos em época de Natal e, portanto, eu sugiro, digamos assim, uma visita a Óbidos, que é a Vila Natal. Tem um enquadramento próprio, tem as tradicionais pistas de gelo, tem as tradicionais ativações, os mercados de Natal, e para quem, como eu, tem netos, ou para quem tem família e filhos, ir à Vila Natal em Óbidos é uma experiência notável. Mas eu aproveito porque acho que Óbidos é um exemplo absolutamente notável do aproveitamento de uma visão histórica para conseguir, digamos assim, ativar permanentemente a vila e tê-la sempre útil, quer seja no Festival de Literatura das Latitudes ou do Fólio. Tem, aliás, o maior hotel do mundo de livros, porque há um hotel de livros em que as pessoas dormem no meio dos livros, imensos livros, que é aliás uma cadeia internacional. Tem o Festival Internacional do Chocolate, tem a Semana Internacional do Piano, do CIPA. Isto é, tem uma capacidade de ativação, uma vila histórica que fica contida naquelas muralhas e que, para quem não conhece bem, deve conhecer. E eu acho que isso se deve ao facto de Óbidos ter uma característica histórica única, é que é uma cidade de mulheres. Isto é, Óbidos foi entregue à rainha Santa Isabel e depois teve sempre uma dona de Óbidos que era sempre uma das rainhas portuguesas. Enfim, ali foi a vila da mulher de Dom Duarte, foi a vila da mulher de Dom Afonso V e foi até a vila onde Dona Leonor, a princesa perfeitíssima, foi chorar a morte do Dom Afonso quando se perdeu a esperança da União Ibérica de condomínio português, quando o Dom Afonso morreu em Santarém. Portanto, foi sempre uma vila atribuída, sobretudo na dinastia de Davis, mas antes, mesmo com a rainha Santa Isabel, oferecida a mulheres, e portanto havia sempre um dinamismo que eu acho que deixou o aspecto de curar a cidade, de cuidar da cidade, de manter a cidade, a vila muito, muito útil, e a vila é lindíssima e permite esta distribuição, que é ter uma ativação grande, para que a vila não seja apenas um monumento parado, e uma ativação moderna, mas simultaneamente seja algo que tem também um cunho histórico e muito interessante de explicar aos filhos e aos netos. Portanto, aconselho na altura de Natal a passarem por Óbidos, que é uma experiência notável. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.